Putin tinha uma coisa em que contar quando iniciou esta guerra. Não suas armas, não seus tanques, não seu arsenal nuclear, seus generais, o quadro militar leal ao seu redor. Enquanto estivessem com ele, nada poderia parar esta guerra. Anos se passaram. A guerra se arrastou, e quando Putin olhou por cima do ombro, encontrou-se traído pelo próprio grupo em que mais confiava. Neste momento, há uma onda de pânico dentro do Kremlin. A internet móvel está fora do ar. O reforço policial e militar ao redor do Kremlin aumentou. O fluxo de informações foi completamente cortado, e os homens no topo do Ministério da Defesa, vice-ministros, confidentes de décadas, estão indo para a prisão um por um. Putin chama isso de anticorrupção, mas a verdade é muito mais profunda, porque uma guerra civil silenciosa começou dentro do Kremlin. Putin contra seus próprios generais, e o custo dessa guerra civil é a própria Rússia. Para entender a purga, primeiro você precisa entender o nome, Sergei Shoigu. Shoigu era o homem mais próximo de Putin, não apenas o ministro da defesa, seu companheiro de férias, seu confidente que acampava junto na Sibéria. Ao longo de décadas, um clã se formou em torno de Shoigu. Vice-ministros, generais, burocratas enriqueceram através de contratos de defesa. Este clã controlava o orçamento de defesa da Rússia, mas Putin derrubou este clã em etapas. Primeiro, ele removeu Shoigu do Ministério da Defesa, substituindo-o pelo economista Andrei Belousov. Shoigu foi transferido para a presidência do Conselho de Segurança. Prestigioso no papel, poder operacional reduzido a zero. Então Putin começou a mirar nos homens do clã um por um, e em novembro de 2025, as coisas ficaram ainda mais complicadas. De acordo com o The Moscow Times, o FSB anunciou que havia frustrado uma tentativa de assassinato contra Shoigu. Um vaso de flores com explosivos foi descoberto no cemitério Troyekurovskoye de Moscou, durante a visita de Shoigu aos túmulos da família. O FSB apresentou isso como uma operação de inteligência ucraniana, mas todos no Kremlin estavam se perguntando a verdadeira questão: quem estava realmente por trás disso? De acordo com a análise do Carnegie, a mensagem era clara: até o homem mais próximo de Putin é um alvo. Ninguém é intocável, e essa mensagem era para toda a elite no Kremlin. Agora, os homens do clã estão caindo um por um. Segundo a AP News, Pavel Popov, ex-vice-ministro da Defesa, foi condenado a 19 anos em 10 de abril de 2026. 25 milhões de rublos desviados do Parque Patriot de Shoigu. Segundo a Reuters, patente retirada, com decorações estatais canceladas. Timur Ivanov, aliado mais próximo de Shoigu, 13 anos de prisão com um caso separado de suborno de 1 bilhão e 300 milhões de rublos. Enquanto soldados lutavam com rifles antigos na frente, Ivanov vivia no luxo em Moscou. Ruslan Tsalikov, confidente de Shoigu há décadas. Segundo a Medusa, colocado em prisão domiciliar por acusações de crime organizado. O regime processando seu próprio homem como um chefe da máfia. De acordo com a RFE-RL, pelo menos uma dúzia de generais e oficiais seniores foram investigados, todos da era Shoigu, sem exceção. O clã de Shoigu foi desmantelado. O homem está sentado em uma cadeira segura, mas ninguém permanece ao seu redor. Por que Putin fez isso? Anticorrupção ou medo muito mais profundo? A resposta oficial do Kremlin está pronta. Combate à corrupção. Mas a verdade é muito mais sinistra. De acordo com a análise da Riddle, o verdadeiro medo de Putin não é a corrupção, é a formação de clãs. Esses homens construíram cadeias de lealdade independentes a partir do orçamento de defesa, e no sistema da Rússia, um clã com lealdade independente pode se tornar um centro de poder alternativo no momento certo. Putin sabe disso porque já assistiu a esse filme antes. Durante o motim de Wagner em 2023, Prigozhin mirou abertamente em Shoigu. O motim foi esmagado. Prigozhin morreu em um acidente de avião meses depois. Agora, todo o círculo de Shoigu está sendo limpo. Coincidência? Não existe essa palavra no dicionário de Putin. A estratégia de Putin vem do manual clássico. Em vez de matar seu rival, deixe-o sozinho no deserto. Remova todos ao seu redor. Deixe o homem ficar isolado, impotente, e o FSB está fortalecendo sua posição. De acordo com a RFE-RL, os serviços de inteligência estão construindo influência ao atribuir falhas na linha de frente à liderança militar.
A jogada parece inteligente, mas essa jogada tem um custo, e o custo está sendo cobrado do próprio Putin, porque a história emite um aviso. Nenhum tirano jamais se fortaleceu expurgando seus próprios generais. Stalin tentou. Ele enfraqueceu tanto seu exército que quase perdeu o primeiro ano contra Hitler. Saddam tentou. Em 2003 não restou um único general leal para defendê-lo. Putin está agora jogando o mesmo cenário. De acordo com War on the Rocks, cada general expurgado estreita o círculo ao redor de Putin. Um homem expurgado não aceita isso silenciosamente. Ele busca vingança, vaza informações ou avisa aqueles que vêm depois dele. Cada nome caído é um potencial inimigo oculto. O poder de Putin sempre dependeu das pessoas ao seu redor. Elimine-as uma a uma, e o que resta não é poder, mas solidão, e um líder que se isola não consegue decidir. Segundo a Foreign Affairs, os generais russos agora têm medo de tomar iniciativa. O exemplo de Shoigu mostrou que mesmo o sucesso não oferece garantia de proteção. Não importa o que você faça, sua vez pode chegar. Um exército operando com medo não pode decidir. Um exército que não pode decidir não pode vencer. O perigo não está apenas no militar. Segundo a Newsweek, o orçamento de defesa atingiu 40% do orçamento federal. A economia de guerra está consumindo o país por dentro. Jovens estão indo para a frente de batalha ou fugindo. E toda essa pressão econômica está atingindo a base mais leal de Putin, a Rússia rural, com mais força. Putin está preso em um paradoxo. Se ele não fizer uma purga, os clãs crescem. Ele pode perder o controle. Se ele fizer uma purga, o exército congela. Ele pode perder a guerra. Se ele parar a guerra, ele admite a derrota. Ele pode perder a legitimidade. 3 direções, todas as portas fechadas, e essas portas se estreitam a cada mês que passa. Putin não está apenas expurgando generais. Ele está tecendo o império de medo sobre a Rússia, tornando-se mais denso e sufocante a cada dia. Por 2 semanas, a internet móvel em Moscou está fora do ar. As forças de segurança ao redor do Kremlin aumentaram. Quando um regime não consegue controlar o fluxo de informações, ele o interrompe, e a própria interrupção é um sinal de pânico. A geração mais jovem não está ficando em silêncio. De acordo com imagens nas redes sociais, eles estão dizendo entre lágrimas: "Não queremos mais viver no paraíso de Putin." O cientista russo Nigmatulin resume esse sentimento. Você não pode manter as mesmas pessoas com a mesma abordagem por 25 anos. As pessoas precisam mudar. E o caso Remizlo revela a psicologia do regime. Um apoiador do Kremlin por anos, alvo da oposição, apresentando queixas contra Navalny. Então, de repente, ele mudou, declarou Putin um criminoso de guerra e presidente ilegítimo, criticou o regime em 5 pontos e exigiu ser processado. De acordo com o NV.UA, na noite seguinte, ele foi internado no Hospital Psiquiátrico número 3 em São Petersburgo, o mesmo hospital ligado à psiquiatria punitiva da era soviética. A influência de Remizlo não é grande, mas o que ela indica é enorme. A insatisfação está surgindo de dentro do sistema. De acordo com The Guardian, os oligarcas também estão na mira. Em março de 2026, Putin exigiu doações voluntárias dos oligarcas. Kerimov, Deripaska foram forçados a prometer. Figuras empresariais ligadas através de contratos de defesa estão diretamente em risco. Entre as elites, todos fazem a mesma pergunta: de quem é a vez agora? A análise do Carnegie, a mensagem de que ninguém é intocável foi entregue e recebida. Mas essa mensagem é uma espada de 2 gumes. Obediência a curto prazo, hostilidade oculta a longo prazo. E aqui, a dinâmica mais perigosa da guerra entra em ação. Um ciclo vicioso. A crise interna do Kremlin e a crise na linha de frente estão se alimentando mutuamente. Pense nisso. Putin expurga generais porque os culpa pelas falhas na linha de frente. Mas cada general expurgado aterroriza o comandante que o substitui. De acordo com a análise do Chatham House, o FSB tem coletado sistematicamente compromissos sobre generais militares há anos, e esse material está agora sendo usado como arma no processo de expurgo. Todo comandante sabe que há um arquivo sobre ele, e um comandante com um arquivo não assume riscos, não mostra iniciativa, não toma decisões ousadas. O resultado? O comando na linha de frente congela. De acordo com reportagens do NV.UA baseadas em avaliações de especialistas militares, o exército russo não tem mais recursos suficientes para uma ofensiva em grande escala.
Putin está visando 409 mil novos soldados em 2026, mas as taxas de perda na linha de frente estão excedendo as taxas de recrutamento. Conforme confirmado pela Al Jazeera, no primeiro trimestre de 2026, a Rússia recrutou 80 mil soldados, mas perdeu mais de 90 mil, e 96% dessas baixas agora vêm de drones, não de artilharia, não de infantaria. A geografia da morte na Ucrânia está eliminando cada soldado que a Rússia envia antes mesmo de chegarem à frente. Se um exército está se desfazendo sem ver o inimigo, qual é o sentido de expurgar seu general? O problema não é o comandante. O problema é a própria guerra. Mas Putin não pode admitir isso, porque admitir significa dizer que a guerra estava errada, e a Ucrânia vê esse ciclo vicioso e o explora. Em janeiro de 2026, lançou um rápido contra-ataque na frente sul, recuperando aproximadamente 480 km², o maior ganho territorial em 2 anos. O momento não foi coincidência. No exato momento em que a Rússia estava afundando no caos das purgas, cadeias de comando paralisadas, generais incapazes de decidir, a Ucrânia atacou. De acordo com o The Moscow Times, essa onda de purgas criou uma ansiedade sem precedentes entre os círculos da elite russa. Mas além da ansiedade, há algo mais profundo. Este ciclo vicioso se alimenta. Cada expurgo enfraquece a frente. Uma frente enfraquecida produz mais fracassos. O fracasso traz mais expurgos. Esta espiral desce e ninguém pode detê-la. Esta guerra civil no Kremlin tem consequências externas também. O sonho de Putin de restaurar a glória soviética produziu um quadro estranho. Em vez de uma superpotência poderosa, vemos um regime paranoico tentando prender seus próprios generais enquanto derrete na frente, e os aliados estão observando. A China construiu sua parceria estratégica confiando na estabilidade interna da Rússia. Essa confiança agora é questionada. O Irã espera apoio de Moscou em meio à sua própria crise de bloqueio. Mas Moscou não consegue nem levantar a cabeça do seu próprio caos. A Coreia do Norte envia munição, mas pergunta o que está por trás das garantias estratégicas que recebe. O poder externo depende da estabilidade interna, e a estabilidade interna é atualmente uma ilusão. A única coisa em que Putin contava quando entrou nesta guerra eram seus generais. Agora ele está prendendo-os. Sua guerra interna está avançando mais rápido que a externa. Generais caindo, elites questionando, jovens gritando, internet fora do ar, oligarcas fazendo doações voluntárias, blogueiros internados em hospitais psiquiátricos, e um ciclo vicioso está girando. Expurgos enfraquecem a frente. Uma frente fraca exige mais expurgos a enfraquecem ainda mais. 25 anos de experiência no poder e Putin calcula cada movimento. Mas a história mostra que quanto mais um regime recorre à pressão, mais inimigos cria. Stalin tentou, quase perdeu no primeiro ano. Saddam tentou, ninguém ficou para defendê-lo. E os inimigos não estão mais apenas do lado de fora, eles estão nos próprios corredores do Kremlin. Todos fazem a mesma pergunta: para onde isso está indo? Assumir um golpe ou colapso repentino seria prematuro. Mas por quanto tempo esse equilíbrio pode ser sustentado? Essa é a verdadeira questão. Porque esse tumulto interno agora está se espalhando pelas ruas. Esse aviso sociológico está fundamentado em realidades econômicas concretas. Contrário à face embelezada das cifras oficiais, a economia russa está deslizando para a falência estrutural no 4º ano da guerra. A inflação está corroendo o poder de compra do povo como um roedor, enquanto o aumento dos preços dos alimentos, especialmente de produtos básicos como manteiga e ovos, está desencadeando agitação civil. Falências corporativas e demissões em massa estão surgindo não apenas como resultado das sanções, mas também como consequência do esgotamento de recursos humanos na linha de frente. A morte ou ferimento de mais de 1 milhão de homens russos na guerra criou uma lacuna insubstituível no mercado de trabalho. À medida que o público vê Putin se escondendo em bunkers, elites como Shoigu tentando bombardear umas às outras e seus próprios filhos morrendo na frente de batalha, a narrativa da Grande Rússia está cedendo lugar a um instinto de sobrevivência. Este terreno social torna o conflito entre as elites ainda mais perigoso. Se não houver unidade acima, o caos abaixo é inevitável. O que Karachev vê? Ele vê a tentativa de assassinato de Shoigu. Ele vê o vácuo de poder criado por Putin se escondendo nos escritórios gêmeos. Ele vê que as elites agora estão se preparando para a era pós-Putin e começaram a eliminar umas às outras. Quando a bomba no cemitério de Shoigu é combinada com um aviso no relatório de Karachev, o quadro fica claro.
O sistema na Rússia está sendo abalado não por pressão externa, mas por decadência interna. Para entender a anatomia desta crise, precisamos examinar como a pirâmide de poder em Moscou está se rachando e como as peças estão se movendo. A tentativa de assassinato de Sergei Shoigu não é um incidente isolado, mas uma manifestação ruidosa da guerra silenciosa em andamento entre o FSB, Serviço Federal de Segurança, e o Exército, Ministério da Defesa, GRU. Este conflito é o jogo de xadrez estratégico mais perigoso na história moderna da Rússia, e pode agora estar se aproximando de seu final. A fragilidade da alegação de um traço ucraniano por trás do terreno do cemitério pode ser interpretada como a tática do FSB de mascarar suas próprias operações internas, Maskirovka. Se o FSB realmente impediu este ataque, pode ser uma encenação projetada para enviar a Shoigu a mensagem: "Nós salvamos você. Sua vida está em nossas mãos." Ou, inversamente, se o ataque foi planejado por uma facção dentro do FSB e foi exposto por outra unidade, ou devido à incompetência, isso demonstraria divisões dentro dos serviços de segurança. Qualquer um dos cenários prova que a estrutura de poder vertical de Putin não está mais funcionando e que os conflitos horizontais estão saindo do controle. Nesse processo, a posição de Putin parece ter mudado de árbitro para espectador. Seu recuo para seus 2 escritórios sugere que sua capacidade de gerenciar esses conflitos diminuiu ou que ele tem medo de escolher lados. Quando as elites sentem que o czar está enfraquecendo, elas começam a garantir sua própria justiça e segurança. A bomba direcionada a Shoigu é uma mensagem sangrenta enviada aos outros jogadores na mesa: Patrushev, Bortnikov, Zolotov, etc. Ninguém é intocável. Este conflito interno está paralisando o aparato estatal russo. Generais e chefes de inteligência estão ocupados protegendo suas costas em Moscou, em vez de se concentrarem na frente ucraniana. A cadeia de comando está envenenada por um vírus de desconfiança. Se uma ordem dada por um general será cumprida no campo, ou se essa ordem é na verdade uma armadilha, está sendo questionado. O incidente Shoigu mostra que esse veneno agora atingiu uma dose letal. Aquela bomba no vaso de flores foi uma tentativa de explodir não apenas uma pessoa, mas a integridade institucional do Estado russo. Olhando para o quadro geral, a imagem que emerge é aterrorizante em uma palavra. A Federação Russa está atualmente sob um regime de governo fantasma. Este termo descreve uma situação em que o líder está fisicamente presente, mas funcionalmente desconectado do sistema, enquanto o Estado, paralisado pela inércia e pelo medo, tenta funcionar como um corpo sem cabeça. Putin, dentro das paredes bege dos escritórios gêmeos que construiu, tenta gerenciar uma guerra com relatórios apresentados a ele e provavelmente filtrados, enquanto a verdadeira Rússia está lá fora, lutando para respirar em filas de inflação, bombas em cemitérios e as chamas de ataques de drones. Esta é a posição de cheque-mate estratégico. Se Putin retornar a Moscou, enfrentará o risco de assassinato e golpe. O incidente com Shoigu é uma prévia disso. Se ele ficar no bunker, sua autoridade se deteriorará e as dinâmicas de guerra civil que Karachev alertou irão acelerar. Ambos os movimentos sinalizam um impasse que ameaça a estabilidade do regime. A estratégia da Ucrânia pode estar baseada precisamente em aprofundar essas contradições internas. Cada ataque de drone a Moscou empurra Putin um pouco mais para o bunker. À medida que Putin se retira para o bunker, as elites ficam à deriva e se voltam umas contra as outras. Esta é uma estratégia de colapsar o inimigo internamente sem disparar um único tiro. Este cenário também marca o fim da imagem de líder forte que Putin construiu ao longo de mais de 20 anos. O povo quer ver seu líder no palco, na praça, na linha de frente em tempos de crise. No entanto, o povo russo agora só vê seu líder em vídeos editados filmados em cenários idênticos. Como resultado, o petroleiro encalha em São Petersburgo, as perdas nas linhas de frente ou a crise econômica. Todos são efeitos colaterais deste grande vazio no coração do Kremlin. Vladimir Putin pode estar tentando salvar sua vida fugindo de Moscou, mas deixou seu poder, sua reputação e a dignidade do Estado da Rússia para trás nesses abrigos. A história está cheia de histórias sobre reis que abandonaram seus palácios, e nenhuma dessas histórias terminou feliz. O Kremlin agora está vazio, e na política, o vazio sempre é preenchido da maneira mais brutal. O jogo acabou. Estamos apenas assistindo as peças caírem. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.